Este livro, As Defesas da Ilha de Santa Catarina, né, e do Rio Grande de São Pedro, em 1786. Então, é uma obra que aborda um documento histórico que foi elaborado nessa data, 1786. Foi um levantamento técnico feito por um engenheiro militar português. Logo depois, cerca de pouco menos de 10 anos após a invasão espanhola aqui, o governo português fez um levantamento de tudo que existia nas fortalezas, seja em termos de estruturas físicas, quanto em termos de tropas e armamentos existentes aqui na Ilha de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Esse levantamento resultou num códice que nós chamamos um pequeno livreto que pertence ainda ao Arquivo Militar de Lisboa, lá no acervo dessa instituição. E traz cerca de 27 desenhos aquarelados, né, muito bonitos, inclusive coloridos, com o desenho, as estampas das plantas e elevações das fortalezas existentes aqui no Rio Grande do Sul, a relação de todas as tropas existentes e dos armamentos, e além de gêneros de toda a necessidade que existiam dentro desses fortes na época. Então é quase um inventário que esse engenheiro português veio fazer aqui em 1786. O documento fazia parte, ainda faz, do arquivo Militar de Lisboa, do acervo do Arquivo Militar de Lisboa. E aí eu e o meu colega Mário Mendonça de Oliveira, que é o coautor do livro junto comigo, é um pesquisador dos mais renomados aqui do Brasil, um especialista em fortificações. O Mário nós conhecíamos também o documento, mas o Mário tinha teve acesso ao documento numa viagem que fez a Portugal, e era uma obra que eles gostavam muito e sentiam assim um pesar grande dela nunca ter sido publicada, mas porque efetivamente precisava de alguém que fizesse essa contextualização do documento, e obviamente precisava ser alguém daqui com entendimento, com conhecimento sobre as fortalezas locais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, o Mário trouxe essa ideia para a gente, e a gente aí encampou a ideia de produzir o livro. Né? Algumas das estampas desse códice já haviam sido publicadas pelo Oswaldo Cabral, pelo Piazza, em livros de história aqui locais, mas o documento, assim, na íntegra, inclusive toda a parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, contextualizado assim, integralmente, nunca havia sido publicado. Então foi uma oportunidade da gente, aí, com isso, também valorizar, né, as fortalezas daqui, né, porque do Rio Grande do Sul não existem mais nenhuma. Então já desapareceram todas as fortificações do Rio Grande do Sul, chegaram a ser mais de 40 fortificações, todas já desapareceram. Muitas delas estão documentadas no livro, né, mas estão só agora nos documentos, elas desapareceram. E nós ainda conseguimos, né, mesmo arruinadas, chegaram aqui à década de 80 arruinadas, mas ainda conseguimos preservar. A universidade vem cuidando desse patrimônio já há algum tempo. O sistema defensivo aqui da Ilha de Santa Catarina, ele iniciou em 1739. Foi a primeira fortificação a Santa Catarina Tomirim. Depois, logo em seguida, São José da Ponta Grossa, no mesmo ano depois, Santo Antônio de Ratones. As três formavam um triângulo defensivo da entrada da Barra Norte, né, do canal norte aqui da ilha Santa Catarina, e a fortaleza Nossa Senhora da Conceição de Araçatuba, lá no sul, né, guardando ali a entrada onde hoje é a Ponta dos Naufragados, né? Então, essas são as 4 fortalezas iniciais. Depois, ao longo do século XVIII, e quando o Rangel aqui esteve em 1786, já existiam outras fortalezas, outros fortes, como o Forte de Santana, embaixo da Ponte Ercílio Luz, hoje ainda existente, o Forte Santa Bárbara, onde agora está o Museu Naval, no centro da cidade, próximo a Ercílio Luz. Ainda existiu o Forte São Francisco Xavier, na Praça Esteves Júnior, esse já desaparecido. Temos apenas alguns canhões que foram encontrados durante uma obra realizada na praça. O Forte São Luís, que é em frente à saída da Mauro Ramos, perto do shopping Beira-Mar, em frente ao shopping. Se diz muitas vezes que, às vezes, tu precisa de um exército para que não ocorra guerra.
as fortalezas é a mesma questão, né? Elas nunca entraram num combate efetivo com nenhuma força estrangeira, seja espanhola ou de outra nacionalidade, mas elas cumpriram esse papel. Eu sempre digo que se a gente hoje, num continente, né, como a América do Sul inteiro, que fala espanhol, em volta do Brasil, se nós falamos português, é porque as fortalezas fizeram o seu papel, né? Se não teríamos sido dominados pelos espanhóis, também seríamos um território de uma nação de origem espanhola, de fala espanhola aqui no Brasil. Então, a primeira edição do livro ocorreu em 2011. Nós contamos na época com o apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, aqui de Florianópolis mesmo, e foram lançados na época 1000 exemplares. Essa primeira edição de 2011 ela foi totalmente distribuída gratuitamente, não houve comercialização da obra. Aí nós conseguimos fazer essa segunda edição do livro, já com 2000 exemplares, e agora nós já estamos na primeira reimpressão da segunda edição, né? Então o livro está aí à disposição nas livrarias conveniadas com a editora da UFSC e na própria site, nas próprias livrarias da editora, né? Eu vou ler um pedacinho que eu acho que é da parte ligada às tropas, que é uma coisa curiosa, porque existia um exército regular, assim, um exército oficial, né? Eles mesmos tinham que custear seus fardamentos, armas, munições e tudo mais. O alistamento para o serviço militar, com as exceções estabelecidas pela coroa portuguesa, né, era obrigatório para todos os homens livres e válidos entre 18 e 60 anos, que deveriam estar discriminadamente cadastrados e aptos para servir em uma das 3 forças existentes: o exército regular, que é o exército oficial português, as tropas auxiliares e os corpos de ordenança. No entanto, diferente desses 2 últimos, o tempo de serviço no exército regular poderia durar compulsoriamente uma vida inteira. Implicava em maiores privações, em risco de vida mais frequente, a ascensão na carreira era difícil e restrita, além da remuneração comumente ser baixa e inconstante. Por essa ótica, o cumprimento da obrigação militar nas forças auxiliares e nos corpos de ordenança, mais leve, temporário e eventual, era preferível ao recrutamento para o exército regular. E embora, em geral, essas tropas auxiliares não recebessem salário e ainda devessem custear as próprias armas, munições e fardamento, aqueles que serviam na elite do oficialato das tropas auxiliares e ordenanças lutavam não só por fidelidade ao rei, mas também pela manutenção das suas propriedades, em defesa de seus próprios interesses econômicos. No final das contas, ainda ampliavam a influência política e a respeitabilidade entre seus pares, além de desfrutarem de certas regalias, isenções, privilégios locais, o que não era pouco numa sociedade onde a ascensão social e econômica era muito difícil.